Então, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o Google, né? Que lançou o Image 4, o VO3 e o Flow, tá? Na verdade, ele lançou muito mais recursos no último evento deles, que foi o Google I.O. Inclusive, o pessoal, né, comentou, caramba, agora o Google realmente está bem competitivo, talvez hoje seja a empresa já mais avançada, que eles estavam muito para trás, mas eles, a quantidade de lançamentos que eles fizeram avançados assim, realmente eles se tornaram uma das empresas que está lá no topo agora. Inclusive, um dos lançamentos bem interessantes que para mim eu vi que já está disponível, tá? É a questão de dublagem automática no Google Meet, né? Você falar e aparecer em outra língua para outra pessoa. Porém, só está disponível ainda para inglês e espanhol, não está disponível para português, mas isso vai quebrar muitas barreiras. Bom, falando sobre o Image 4, ele já está disponível aqui no Brasil, é um concorrente forte do gerador de imagem do ChatGPT, que também viralizou, né? Muita gente já está utilizando. Ele também gera texto sem erros, né? Que é um dos grandes diferenciais do gerador de texto do ChatGPT, ou seja, para criar anúncio, publicidade em geral, é muito bom, já que ele faz o texto. Aqui a gente consegue ver um pouco mais das características, né? No site aqui do Google, e alguns exemplos, o que ele é capaz de fazer, que são alguns exemplos de imagens, a gente vê que realmente a qualidade é altíssima, ele mantém, né, uma constância ali entre as imagens do personagem, se eu peço para alterar só tipo o cabelo e tal, o cor da pele, essas coisas, ele consegue manter ali o mesmo personagem, isso é muito bom. Então são os grandes diferenciais desse modelo, né? E aí você assinando o Google Gemini, ele tem 30 dias grátis, se eu não me engano, para a versão Pro, você já consegue usar esse modelo aqui. Ó, ele faz também aquele modelo de quadrinhos, né, que o ChatGPT faz, aqui ele exemplo de texto na imagem, como fica realmente perfeito. Dá para criar vários estilos de artes diferentes. Depois vocês dão uma olhada aqui com mais calma, né? Eu fiz um exemplo aqui para mostrar para vocês. Está lá no meu Instagram, inclusive. Aqui a gente consegue ver uma imagem que eu tinha criado, né, das XLab. Criei no ChatGPT. Essa primeira imagem aqui de cima, ela foi criada no ChatGPT. E a de baixo foi criada com Image 4. Então, a gente vê a diferença, o mesmo prompt, né? A diferença aqui, no caso, que a do Image 4, vocês veem que ela está bem mais clara, ela está com esse efeito de luz aqui ao redor do globo, ficou bem legal. E ela acertou bem direitinho o texto, que no ChatGPT ela tinha errado ali um pouco do texto, aqui ela acertou bem direitinho. Sobre o VO3, deu uma viralizada também agora, né? Que no Brasil vocês devem estar vendo um bocado de vídeo no Instagram que o pessoal está fazendo com o VO3, né? Fica bem legal mesmo, usando o sotaque brasileiro e tal. E aqui um pouco mais das características dele. Por que ele é tão diferente, né, dos modelos que chamam a atenção? Porque ele cria a voz e os efeitos sonoros juntos, não é só o vídeo, né? Algo que os outros não estavam fazendo. Então, esse aqui é um exemplo de um vídeo que tem voz. Vou compartilhar aqui a tela com o som para que vocês possam escutar. Espera aí. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking line. Com prompt só, né? Esse outro aqui também. According to this old sea chart, the Lost Island isn't myth. Where were you on the night of the bubble bath? Tem muito exemplo aqui que vocês podem ver nesse site para poder se inspirar. E aí, como é que vocês fazem para usar isso na prática, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês precisam realmente assinar, como eu falei, outros 30 dias grátis do Gemini Pro. Quando você acessar aqui, já tem a opção aqui
de vídeo, ó, criar com Vue 3, ele já mostra, aí você fala aqui o prompt. E para criar as imagens, né, você pede para criar a imagem que ele já cria, tá? Agora, quando eu testei para criar a imagem aqui, diretamente no Gemini, ele usou o modelo antigo, ele não usou o novo. Para mim funcionou eu usando o Studio Google, né? AIStudioGoogle.com. E aí você vem aqui, geração de mídia, geração de imagem. Aqui ele está com 3, com o modelo, na verdade, 4, né? Image 4 ativado. Você passa o prompt aqui, ele cria. Então, uma sacada aqui para vocês é usar o aplicativo Flow, tá? Que é um aplicativo que você consegue fazer uns vídeos mais longos do que você for usando o Vue 3 direto lá no Gemini. Ele consegue concatenar os vídeos, né? Juntar, você consegue fazer a edição. Então, é como se fosse o concorrente do Sora, né? A ferramenta lá de criação de vídeo do ChatGPT. Aqui nessa página tem alguns exemplos. Eu vou até me compartilhar aqui com o som para vocês poderem escutar. I don't know if I'm on the right path, but I'm trying to find it. Searching, and then something shifts, and Ó, você pode selecionar vários vídeos, né? E pedir para juntar todos esses vídeos aí, usando como referência para criar um novo. all of the pieces start falling into place. It all feels pretty clear in my head of possibilities. Almost like I'm traveling Down it myself, coming to life. It feels like it's almost building. Então você pode estender, né? Que ele está usando a opção de extensão. Ele está pedindo para aumentar o vídeo, que o padrão Vue 3 gera um vídeo de 8 segundos aqui. Então você consegue fazer um vídeo bem maior, já criar um clipe ali de 1 minuto, 2, 3 upon minutos. itself at some point. You know, have So the work isn't it That's when I know I'm Ó, transforma texto em imagem. Assim, ele tá bem melhor do que o do Sora, né? Questão mesmo de até de qualidade de geração de vídeo, acerto na geração, sem estar com problemas. E agora vamos falar então sobre o Claude 4, tá? Claude para mim hoje é uma das IAs preferidas, né? A gente usa muito ele para a parte de criação, principalmente de dashboards, né? Para visuais. E aqui tem uma página que fala todas as informações sobre o Claude 4, que vocês podem acessar depois quando eu disponibilizar o mapa mental para vocês. Tem um vídeo aqui demonstrativo, mas basicamente ele é um modelo, né, focado na parte de programação. Aqui você pode ver que os modelos Opus 4 e Sonnet 4, né, eles estão nos testes mais avançados do que o da OpenAI, né? E assim, o pessoal está gostando bastante, eu estou gostando bastante dos resultados também. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos utilizando eles. E aproveitando também já falar da diferença entre o modelo Opus 4 e o Sonnet 4, quando é que você vai usar cada modelo desse, tá? Basicamente, a diferença é só mesmo de capacidade de programação, de qualidade de programação, né? O Sonnet 4 é um modelo mais simples, mais rápido, enquanto o Opus 4 é um modelo mais avançado, ele produz algo com mais qualidade, com apenas um prompt. Porém, ele gasta bem mais, né? Então, no dia a dia você percebe isso, quando você está usando o Opus 4, ele rapidamente chega no limite, mesmo você assinando o Cloud, ele tem um limite de utilização.
Então, você com o Opus 4 chega nesse limite bem mais rápido, porém ele constrói algo de mais qualidade. O Sonnet 4, ele faz mais rápido, inclusive, quando você quer fazer algo rápido, não quer que demore muito, né? E ainda gastando menos créditos, a melhor opção é o Sonnet 4. E aí, para vocês verem essa diferença na prática, tem aqui 2 dashboards que eu fiz com o mesmo prompt, o mesmo objetivo, e um resultado usando o Opus e outro resultado usando o Sonnet, para vocês verem a diferença na prática. Então, vou abrir aqui, ó. Esse aqui é o modelo usando o Sonnet. Clicar aqui para abrir. Ah, tá. É porque eu estou usando aqui na conta errada, pessoal. Você sai na conta certa. Espera aí. Pronto. Aqui o dashboard, né? Então, isso aqui é um dashboard feito com a versão Sonnet, que é a mais simples, mais rápida, mas mesmo assim você vê que está bonito. Ele tem vários filtros, várias opções aqui. Ficou bem, bem, bem legal mesmo. Porém, ele vem ainda com os errinhos que eu tenho que pedir para ajustar. Aqui, por exemplo, a questão de contraste, de cores, né? Não ficou legal. E tem que fazer alguns ajustes. Mas tá bem bonito, tá bem legal. Agora, vamos ver como é que ficou a versão do Opus 4, né? De cara, você já vê que ela tá bem mais bonita, né? Agora eu vou colocar os dados, né? Que é uma das vantagens que eu posso criar um dashboard que eu consigo subir os dados, né? Diretamente nele, compartilhar o link para minha equipe ficar utilizando e subindo essas informações e atualizando. Então, vou subir aqui um documento já. Olha só como é que fica as informações, né? Ficou realmente bem, bem mais bonito mesmo. Bem mais moderno, né? Então, essa é a diferença na prática e para vocês terem noção, principalmente na parte do design, né? Continuando aqui, uma coisa que eu achei muito legal, que o Cloud agora disponibilizou recentemente, é a integração nativa via MCP, disponível já agora no plano Pro, né, que é o plano de $20, que a maior parte das pessoas tem. Eles têm um plano de $200, que eles disponibilizaram inicialmente, mas é um plano que, assim, viável para a grande maioria das pessoas. Mas agora eles disponibilizaram nesse plano intermediário aqui, básico, e aí eu testei isso aqui e achei muito legal. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Isso aqui vai revolucionar a forma de a gente usar a IA, tá? Porque basicamente a gente vai ter agentes ali dentro da nossa IA, se precisar usar uma ferramenta externa, tipo o Typebot, o Nito-N, já para fazer funções avançadas integradas com outros sistemas. Geralmente a gente estava usando então o Typebot e o N8N quando a gente queria, né, fazer a integração com algum sistema externo. Agora eles já estão implementando isso dentro do próprio chat. Ou seja, os robôs que eu crio dentro do chat, por exemplo, daqui a pouco a OpenAI também vai fazer a mesma coisa, né? Para não ficar para trás, então ela vai implementar isso dentro dos próprios GPTs que eu crio, os robôs dentro do chat GPT. E isso deixa o processo muito mais fácil, né, e rápido de criar. Então, um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui tem a página que eles explicam sobre essa integração com o MCP. E também, assim, só para deixar todo mundo aqui na mesma página, né? Para quem não sabe o que é MCP, foi algo que eu falei bastante nas últimas mentorias Gaia, né? Um protocolo que foi lançado para fazer a integração com outros sistemas de forma muito mais simples, né? Do que eu ter que criar toda a automação, toda a vida do zero, complexa, avançada, que ficaria muito subjetivo a erros, com grande necessidade de manutenção. Com esse protocolo MCP, com apenas um código, né? Com a chave
Então eu consigo fazer a integração com o sistema que já tem várias funcionalidades ali implementadas, então não preciso codificar, não preciso criar um fluxo para funcionar essa integração. Eu, com o comando só, já integro, integração com um clique, né, praticamente, e já consigo fazer várias coisas com o sistema externo. Então, quais seriam esses sistemas externos? Aqui eles já dão algumas possibilidades com alguns sistemas como Asana, esse Atlas, não sei dizer isso aqui, Atlassian, sei lá. São sistemas de gerenciamento, né, de projetos, tipo o Trello, você deve conhecer, né? Cloudflare, que é a parte de serviço de nuvem, de sites, né, aplicativos. Sinterfônica eu não conheço, Liner, PayPal, muito conhecido, um gateway de pagamento, eu utilizo também, e o teste que eu fiz foi com o PayPal. E funcionou muito bem. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Esse xadrez, sentinela, quadrado, zapper. Tá, alguns aqui ele traduziu para português, né? Porque eu pedi para traduzir, mas não era para ter traduzido, não, por isso que o nome tá estranho. O zapper também é muito conhecido, é uma alternativa para o N8N, fácil de usar, porém um pouco mais caro. E aí, é bem simples, galera. É muito simples, é impressionante. Basicamente, tem a opção lá de integração. Você vai clicar na integração que você quer fazer, vai dizer um nome e vai colocar o URL da integração, do MCP, e pronto, já vai estar integrado. Claro que você também tem que fazer logins com login, né, no aplicativo, com e-mail e senha, e pronto. Então você já pode utilizar. Então vamos ver aqui, ó. Vamos abrir aqui o meu cloud, né, novamente. Conversas. Ó, vou mostrar aqui primeiro, antes de explicar a conversa que eu tive com ele. Aqui, como é que você vai ativar a integração? Você vai vir aqui, busca e ferramentas, né? E aqui embaixo tem já adicionar integrações, esse botãozinho. Ó. Veja que o meu já está integrado aqui com o PayPal, tá? Mas eu vou clicar em adicionar integrações. E aí ele já tem algumas integrações nativas, que eu não preciso nem conectar, que é do GitHub, Gmail, Google Calendar, que já está integrado com ele diretamente. Só preciso fazer o login na minha conta, né? E a do PayPal, que é personalizada, eu vim aqui, ó, adicionar integração, boto o nome aqui, tipo PayPal, bota a URL da integração e pronto. Aqui nesse site, exatamente essas URLs aqui, ó. A do PayPal é essa aqui, mcp.paypal.com/sse. É só copiar esse endereço do link, vir aqui e colo a integração, adicionar. Gente, é só isso. É muito simples, é impressionante. Depois que eu adicionei, faço login na minha conta do PayPal e já era. Ele vai estar conectado desse jeito aqui. Aí eu vou lá no chat. Qualquer coisa agora que eu peça relacionada ao PayPal, ele vai fazer, ele vai entender porque já está integrado. Então eu falei assim para ele, ó, quero criar um link de pagamento para o produto Programa Agenciar 50K, valor de R$ 1.997 no PayPal. Aí ele falou, ó, vou te ajudar, preciso dessas informações aqui. Que ele já puxou do PayPal, ele sabe que para criar um link precisa adicionar essas informações. Aí eu falei o nome da empresa e falei o meu e-mail comercial. Aí ele, perfeito, vou criar aqui o link para você. Aí aqui é o código, na solicitação que ele mandou lá para o PayPal, a resposta que ele recebeu do PayPal, e pronto, seu link de pagamento foi criado com sucesso, está aqui o link de pagamento. E aí a gente clica, abrir link, e tá aqui, link perfeito, criado com a minha conta do PayPal, com comandos de prompt. Gente, isso aqui pode parecer besteira, simples, mas eu demorava, era um processo que demorava bem mais para fazer. Eu tinha que entrar lá na conta do PayPal, acessar lá o link específico, às vezes eu esqueci onde é que estava, porque é muito link para criar, aí tinha que ficar preenchendo cada informação lá, até gerar isso aqui. O processo agora está muito mais rápido. Então imagina só, por exemplo, aquele sistema lá, o Asana, que é de gerenciamento de projetos, você trazer para cá, você pedir, agora eu quero um relatório de todas as tarefas executadas do quadro X, do colaborador Y, e ele traz esses resultados, criar um dashboard para você com esses dados aqui dentro do cloud. Gente, dá para fazer coisas muito legais que com certeza eu vou estar usando e testando e mostrando para vocês nas próximas mentorias, guys, na formação cientista da IA e na programagem de CA50K. Para mim, isso aqui é algo simples, mas é um divisor de produtividade relacionado à IA. Assim, um avanço muito, muito legal mesmo. De fato, o MCP está começando a ficar algo útil e prático, né? Porque foi lançado, foi divulgado, todas as vantagens, mas ainda não tinha muita coisa desenvolvida nessa área. E está começando agora
a desenvolver as grandes empresas e disponibilizar para a gente poder usar, junto com as IAs, né? A OpenAI que cuide aí, que corra atrás do prejuízo e já implemente isso dentro do ChatGPT também, né? Vamos falar aqui agora sobre o Perplexity Lab, tá? A Perplexity também é uma das IAs mais, né, avançadas que nós temos aí, principalmente para a parte de pesquisa, mas agora ela está fazendo de tudo também e muito bem, tá? O Perplexity Lab é uma tentativa de concorrer com as outras IAs todas que estão lançando agentes já avançados que fazem várias funções, como o Menos AI, o Abacus AI, que eu já mostrei também nas mentorias passadas, que fazem várias coisas aí de criação de dashboard, criação de apresentação, PDFs e muito mais, né? Então eles implementaram o deles e agora está bem legal. O problema é que é na conta paga somente que eles liberam isso aqui, mas provavelmente daqui a pouco eles vão liberar alguns créditos na gratuita também para a gente testar. Então vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada como é que funciona isso. Ó, ferramenta de produtividade, projetos complexos. Assim, uma vantagem é que ele pega as informações da web de forma muito profunda, de forma muito assim, consistente, comparada a outras IAs. Então, quando eu quero fazer um relatório, um dashboard, um site pegando informações da web, provavelmente o resultado do Perplexity fica até melhor do que usando outras IAs. Mas agora ele executa código também, cria gráficos, imagens, está criando suas próprias imagens também, tá, pessoal? Aqui tem um vídeo demonstrativo bem legal do que ele é capaz de fazer. E aí eu vou mostrar aqui os prompts, né, para vocês entenderem o que está acontecendo. Aqui ele pediu para criar um relatório com as principais ações, estratégias de ações de 2025, dizendo quando é que ele deve investir, quando é que ele não deve investir, os resultados de ontem, de hoje, enfim, com várias informações sobre as ações. E aí ele vai criando aqui, ó. E aqui a gente pode ver o site que ele criou, ficou realmente com qualidade bem legal. Tem a aba de overview, a aba de estratégia, a aba de análise anual, a aba de estratégia, recomendações, e fica muito bonito, né? Todas essas informações em gráficos, tabelas, bem completo mesmo. E ele traz todos os arquivos, se eu quiser depois baixar os arquivos, alterando manualmente, eu consigo abrir, que é um diferencial também. Porque quando eu estou programando, por exemplo, com o Cloud, ele gera só um arquivozão, ele não sai organizando as coisas em pastas, em arquivos, como aqui o Perplexity está fazendo, né? Isso é uma vantagem muito grande. Esse outro aqui, ele pede para criar uma lista de potenciais clientes, né, para essa empresa aqui. Aí pede para separar em séries A, série B, que precisam de uma empresa de tecnologia, listar as 20 principais companhias, informação, contato, endereço e tudo mais, e criar um dashboard. Então é como se fosse um dashboard de prospecção. Olha só como ficou legal o resultado, né? Várias empresas aqui que estão dando perfil para ele poder prospectar. E ele pegou essas informações da internet, porque a Perplex tem acesso à internet a vários sites. Aí ele pediu agora para criar um e-mail específico para cada uma dessas companhias, né, da série A, que ele fez a seleção, para ele poder enviar. Aí ele criou aqui um e-mail específico para cada empresa. Aqui ele pediu para criar um script, né, para um filme de ficção científica. Pediu para criar novos storyboards com uma cena para cada parte do filme. E aí ele vai criar as próprias imagens. Ó. Ele está gerando aqui as imagens. E que o resultado, ó, as 9 imagens diferentes do filme. Com o roteiro, né? Aí pedindo para criar uma apresentação de slide, né? Então, pessoal, agora todas as IAs estão fazendo apresentação de slide. PowerPoint não tem mais desculpa para a gente não conseguir fazer algo rápido e bem feito para apresentar. Olha como ficou legal. Aqui, imagem, as informações. Aqui também é outro site que está pedindo um plano de viagem para Barcelona, para o Spanish Grand Prix.
Ele quer várias informações. Ele trouxe aqui. Então é isso aí, eu gostei bastante dessa nova funcionalidade do Perplexity. E aí, quando vocês testarem, vocês vão me contando aí o que vocês acharam também. Você pode exportar material gerado em PDF, Markdown, DocX, criar uma página para compartilhar com as pessoas. Bem legal mesmo. Vamos falar agora rapidamente sobre o futuro da segurança com IA, né? O modelo ChatGPT e Outways, né, fizeram alguns testes aí e mostraram que ele está bulando instruções de desligamento. E aí isso é preocupante, né? Porque perceberam que isso aconteceu pela forma com que o ChatGPT, Outways e outros modelos de raciocínio é programado, né? É treinado. Porque eles são treinados para qualquer custo, né? Alcançarem o objetivo final do seu comando, do seu prompt, e até mesmo de formas criativas. Então, quando ele via, né, que precisava se desligar, burlar a instrução de desligamento para finalizar a tarefa, ele estava fazendo isso, mesmo que não fosse uma coisa legal para se fazer, né? E isso gera um problema na forma que as IAs estão sendo treinadas. Então, tem gente dizendo que precisa as IAs serem produzidas, criadas de outra forma, não da forma que elas estão evoluindo, né? Inclusive, um dos pesquisadores, pais da IA, é muito famoso, que é o Yeshua. Exatamente, tem um TEDx, né, um vídeo aí do TEDx, com a palestra dele. Assistam, muito boa essa palestra aqui, tá? O link tá lá no Mapa Mental, que vocês vão ter acesso, que é para a formação do programa Agência 50K. E basicamente o que ele diz aqui, né, que ele está realmente muito preocupado, porque quando ele começou a desenvolver a IA, não pensava que fosse ser desenvolvido dessa forma, as pessoas pensando muito no lucro, né, em gerar resultados com isso aqui, e querendo desenvolver ela a qualquer custo, sem se preocupar com a segurança. Então ele fala que precisa desenvolver uma IA cientista, né, uma IA que busque fazer as coisas de uma forma segura e não com resultado a qualquer custo, tá? E aí ele está, inclusive, criou uma nova empresa aí para desenvolver um IA que, vamos dizer assim, um IA honesta, a IA que vai ficar verificando, validando tudo que as outras IAs estão fazendo, para ver se tem alguma coisa errada e meio que dedurar ela e corrigir e pedir que ela faça alguma coisa errada, né? Como se fosse um vigilante ali, um IA vigilante. Achei bem interessante a ideia. Ao mesmo tempo, nós também temos um outro do Eric Smith, né, que também já é um cara voltado para a parte do business com IA, então ele vai falar aqui, meio que até respondendo, né, esse argumento do Yeshua, falando mais da parte de negócio, por que eles estão investindo tanto na IA dessa forma, por que eles têm que fazer dessa forma, falando principalmente da disputa, né, com a China, que tipo, tem que produzir, porque senão a China vai avançar mais rápido e eles podem ter um domínio global e tudo mais, né? Então são dois pontos de vista diferentes. E é legal porque do cientista, do empresário, né, do político. E aí é interessante que eu acho que precisa ter um meio termo disso daí, mas é bom vocês darem uma assistida para tirar suas próprias conclusões. Aqui também tem um link do Perplexity, falando um pouco mais sobre essa questão do que aconteceu, explicando detalhes da pesquisa, né, desse teste que fizeram, como é que aconteceu, os riscos e tudo mais, tá? Para vocês se aprofundarem. Tip Agents, né, e agentes de IA. Agora temos novidades humanos, e agora ele cria imagens, vídeos e apresentações que, assim, era para ser uma coisa básica, óbvia, para ele ter desde o começo, que todas as outras IAs já fazem isso daqui, mas agora ele também está fazendo de forma nativa. Então temos uns vídeos aqui, essa aqui é a parte de geração de vídeos dele, tá? Alguns exemplos de vídeos criados pela própria Manus, achei que ficou de altíssima qualidade. Tem também aqui o exemplo das imagens, aqui a criação dos slides, criação de apresentações. Ó, fica bem bonito também. E você pode editar, né, o texto aqui em cima, isso é uma grande vantagem, porque
Tem algumas que criam, né, a apresentação, mas você não consegue editar diretamente, você tem que sempre ficar pedindo no prompt para editar, e às vezes ele mexe em outras coisas que não é para mexer. Então essas IAs hoje em dia que dá a opção também de você editar direto em cima do conteúdo, é muito vantajoso. Eu sempre prefiro usar elas do que outras que não dão essa opção. Agora, qual o problema? Olha como ficou bonito esses slides aqui, viu? Qualidade da imagem. Aí você pode baixar em PDF, salvar no Drive, baixar em PPT. Já era Gama, né, pessoal? Quem que lembrei do Gama que usou muito Gama, né? Era um IA que a gente usava muito para criação de apresentações, mas agora todas as outras IAs estão fazendo isso também. E temos aqui um exemplo da criação de imagem deles, né? Nada demais, assim, né? Com ótima qualidade, mas bem parecido com as outras IAs. Parece que ele acerta também a questão do texto bem direitinho, né? Ah, sim, isso aqui é legal porque também, por exemplo, quando eu peço para criar um site, né, um aplicativo, agora ele consegue colocar imagens que ele mesmo criou dentro do site, dentro do aplicativo. Isso é bem útil, porque aí tinha também algum, por exemplo, vou criar no cloud um dashboard, ele não consegue botar imagens lá, porque ele não cria imagens, né? Então que eu vejo a utilidade mais nesse sentido de dele deixar mais rico, né, as representações, os sites, aplicativos, dashboards que ele cria aqui. Ó, inclusive ele pediu para criar aqui um e-book, né? Ele colocou as imagens ilustrativas do e-book. Então, assim, não é só usar as imagens, a questão da imagem sozinha, é usar dentro das aplicações do Manus, que são super poderosas, né? Então, você imagina essas aplicações que ele está criando, adicionando vídeo ilustrativo, adicionando foto ilustrativa, aí ficou bem mais rico nesse sentido, né? Que outras IAs realmente não conseguem fazer isso dessa forma. Agora, qual o problema da Manus? Ainda é meio cara, né? Bastante cara, na verdade. Talvez seja melhor, com mais qualidade, desse tipo de IAs que fazem várias coisas diferentes, né? Que são Deep Agents. Porém, ela ainda é muito cara, dá 300 créditos diários, mas é muito pouquinho na versão gratuita, né? Mas a tendência é que vá barateando e tem muitos IAs realmente copiando, criando IAs parecidas, como eu vim apresentando para vocês nas últimas mentorias, né? A OpenAI também lançou aqui uma tentativa de bater de frente com o Perplexity Lab, Cloud e essas outras IAs que estão muito focadas na parte do desenvolvimento de aplicativos, né, que realmente é o novo momento da IA, desenvolver aplicativos, dashboards sem programar, né? Então eles lançaram algo para correr nesse sentido, que é o Codex. Porém, esse Codex ele já tinha a versão para computador, só que para instalar é muito complicado, complexo, por isso que eu nem falei disso aqui para vocês ainda. A versão web agora, ele aparece direto dentro do ChatGPT, então eu consigo acessar o ChatGPT aqui, aí tem uma opção aqui, ó, Codex, aqui na lateralzinha. Quando eu clico, ele abre, né, já essa parte aqui para iniciar. Só que qual é o problema? Ainda é algo muito simples e, tipo, muito avançado ao mesmo tempo, que pra gente não serve muito na prática ali no dia a dia. Porque que basicamente é uma função para eu trabalhar com o GitHub, que é um repositório de código, de aplicativos que eu quero disponibilizar na nuvem para outras pessoas acessarem, outras pessoas trabalharem em cima, open source, né? Eu quero disponibilizar um código, aplicativo open source. E basicamente ele vai fazer análise nesses códigos para corrigir bug, fazer atualização, executar testes, enfim. Então, só funciona se for conectado com o GitHub. Então, para a gente não é uma coisa tão útil no momento, né? Então, a OpenAI do ChatGPT ela está perdendo, né, em relação a essas outras ferramentas que fazem de tudo, Deep Agents, e que são muito focadas realmente nessa criação de aplicativos e dashboards, né? Tanto é que ela comprou, por, se não me engano, mais de 30 bilhões, uma ferramenta chamada Windsurf, que é uma ferramenta focada nessa parte de vibe code, né? Mas ainda não teve nenhum avanço, né? Eu espero que eles integrem essa ferramenta dentro do ChatGPT aí, como essa do Codex, como o Sora, para a gente poder usar como se fosse um Lovable da vida, um Replit e essas outras ferramentas de vibe code aí. Eu acredito que é o que eles vão fazer, né?
Eles não vão manter duas ferramentas separadas, eles vão integrar uma na outra, né? Eles compraram para poder pegar o time, o código e tal, para incorporar na solução deles. E falando justamente de Vibe Code, que é o novo momento da IA, que mais o pessoal está querendo saber, né? E mais a gente está conseguindo desenvolver soluções bem legais, úteis. Aqui é realmente a área que eu recomendo mais vocês investirem, e a área que a gente mais está investindo, que a gente mais está desenvolvendo coisa, tanto para a formação quanto para o programa de 150K, a gente vai focar bem mais nisso aqui, que é onde está realmente a mina de oportunidades, né? É muita oportunidade boa aqui para a gente trabalhar para as empresas de alto ticket que pouca gente domina e pouca gente sabe que dá para fazer. Que é o quê? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, né, de projetos que a gente está desenvolvendo, tá? Tem esse aqui, ó, por exemplo, um site de imobiliária criado totalmente do zero, interativo, tá? Usando uma dessas ferramentas. Eu postei lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, segue lá, para você estar acompanhando tudo isso que eu estou desenvolvendo no dia a dia, nas ZX Lab, vou compartilhando as ferramentas dos alunos, tudo que a gente está fazendo. Então, aqui foi um aluno que era o Jorge, do programa Agência 50K, a gente estava desenvolvendo aqui um site para ele, com IA, inclusive, para a parte de leilões, né? Leilões não, para vendas e aluguel de imóveis, já tem a IA integrado, inclusive, vocês estão vendo aqui. E esse aqui ficou bem legal, app para nutricionista com IA, é um aplicativo que eu estava também desenvolvendo para um cliente, que a ideia é ela poder cadastrar os pacientes e os pacientes acessarem, ter informações sobre a dieta, ter acesso ao IA para direcionar eles também, treinada por ela, acesso a desafios, a todo o plano que ela desenvolveu. Então, basicamente, aqui é a landing page inicial do aplicativo, né? A pessoa clica aqui em entrar, tem a opção aqui de fazer o login. Vou fazer aqui o login como um usuário, um paciente, para a gente poder testar. Então, aqui, ó, tem já o chat com IA, algumas mensagens padrões que eu posso enviar. E aqui já está integrado com o ChatGPT, está rodando aqui por trás, tá bom? Esse aplicativo. Então, vou mandar aqui enviar. Vocês veem que a interface gráfica fica muito bonita, né? Aqui é uma integração simples com chave API, que eu ensino lá no curso ByDX, como é que você faz essa integração. Então, eu já trouxe aqui a resposta gerada pela IA, tá? E aqui tem informações sobre o paciente, o plano, o peso, a altura, a categoria e tudo mais. Clicar aqui para sair, a gente agora vai entrar como se fosse um administrador. Aí tem um painel administrativo também. Opa, peraí. ZX. Ó, aqui em cima tem o botão de admin e eu venho para a área administrativa. Então aqui eu consigo colocar minha chave da OpenAI e o prompt de como é que eu quero que essa IA ela se comporte, tá? Aqui os desafios que eu posso cadastrar, aqui são os desafios cadastrados por categoria. Pacientes, eu cadastro dos pacientes que vão poder ter acesso ao sistema. Informações sobre a clínica, sobre o nutricionista e documentos que eu posso colocar para disponibilizar aos pacientes, para treinar a IA, fazer o que eu quiser. Então, isso aqui foi desenvolvido em poucas horas, né, com Vibe Code, mesmo sem saber programar, usando uma solução chamada Lovable, que eu já mostrei nas mentorias passadas, né, que está desenvolvendo uma aula para formação e também para programa de 150K, que integra com bancos de dados, né, para poder salvar essas informações todas e eu poder criar essa parte de login e senha, criar usuários e tudo mais, né? Então, isso aqui é uma solução que se uma empresa, né, fosse contratar anteriormente, ela pagar no mínimo uns 10 mil reais para desenvolver um negócio desse aqui, né? Então, hoje em dia, com IA, você consegue oferecer soluções dessa aqui bem mais acessível, mesmo sem ser um programador, né? Mesmo sem ser da área de tecnologia, para vários tipos de empresa, né?
A gente também está atualizando todas as nossas páginas da ZX-Lab usando esse sistema, porque fica muito mais bonito, fica com um código melhor. Inclusive, a parte de administrativa, a gente consegue ter informações específicas e detalhadas que a gente não teria em nenhum outro sistema, de forma customizável. Então, aqui, por exemplo, é uma página que a gente está quase lançando, atualizando, da formação cientista da IA, certo? Olha só como tá bonita, como tá legal. A gente está nos últimos detalhes aqui para lançar. E agora eu vou mostrar para você como é que estava anteriormente, tá? Essa página aqui. Lembrando que isso aqui tudo a gente não fez com design, foi simplesmente orientando para a IA como fazer, e ela foi criando todo o design para a gente. E a gente alterando só a paixão do conteúdo, né? Tem a opção de login aqui, que eu posso entrar e ver as informações, em formato de dashboard, de acessos, cadastrar pixel, ver os leads que foram gerados, pegar esses leads e jogar para o comercial. Então dá para criar também uma área administrativa, um mini sistema também aqui, tá? Que eu geralmente pagaria, né? Tipo, no mínimo aí 50, 100 reais por mês para poder acessar um criador de landing page que fizesse tudo isso aqui. Eu consigo, com um formato de IA, fazer isso aqui e fazer muito mais coisas diferentes. Então, a página original, só para vocês terem noção, tá desse jeito. Isso aqui foi uma página que demorou pra caramba para fazer, porque a gente foi fazendo na mão, com design todo do zero, né, tendo que fazer todo o layout primeiro para depois implementar. E mesmo assim, vocês veem que o design dela tá bem mais fraco do que aquela outra lá, que foi feito todo com IA e com código bem mais otimizado, né? Então, a gente está fazendo essa atualização aí. A página também do programa IA50K também foi feita toda usando esse sistema. E aí, há um serviço, inclusive, que você pode prestar é de criação de landing page usando essas ferramentas de IA, tá? Você que não é design, não sabe criar parte de design, também não quer usar templates pré-prontos porque fica tudo muito igual. Com esse sistema você consegue fazer bem mais rápido, sempre com um design diferente, né? E com outras funcionalidades que ferramentas de criação de landing pages às vezes não tem, ou você deveria pagar caro para ter acesso a essas funcionalidades. Marketplace de serviços de IA, tá? Então, a gente está desenvolvendo para os alunos do programa Agência 50K um Marketplace que tem todas as oportunidades que a gente disponibiliza para os alunos, né, de contratos, e também o portfólio dos alunos, para poder divulgar eles, né? Então, a gente está atualizando esse sistema, vamos fazer um login e senha exclusivo para quem é do programa Agência 50K, e a gente está desenvolvendo usando esse sistema também, Vibe Code do Lovable, né? E dashboards. O dashboards, a gente está acostumando usar muito o próprio Cloud para fazer, porque ele já faz exemplos muito bons, como eu vim mostrando para vocês, né? Mas, por que a gente não usa, por exemplo, um Lovable da vida para fazer esses dashboards? Porque o Cloud, ele faz bem rapidinho, mais rápido que o Lovable, se for, por exemplo, a versão Sonnet, né, 4. E além dele fazer mais rápido, é bem mais barato, né? Ele dá bem mais créditos para a gente utilizar ali no dia a dia do que o Lovable. A gente deixa fazer o Lovable só quando é recursos mais avançados, quando é realmente para criar um sistema, né, com banco de dados. Para criar só algo mais assim estático, né, com as informações, a gente prefere o Cloud, que é mais rápido e mais barato. Então, a gente utiliza aqui dentro da empresa para a parte CRM. Então, a gente está criando nosso próprio CRM aqui, em vez de precisar assinar um sistema desse aqui, a gente coloca todos os leads e aí o comercial vai contactando, vai colocando onde cada etapa que o lead está. A gente também usa para gerar dashboard de indicadores da empresa, gerar os gráficos, os indicadores das metas. Eu só não vou mostrar para vocês porque são dados sensíveis do nosso projeto, da nossa empresa, mas você até depois gerar com dados fake, né, dados fictícios, só para mostrar para vocês. Mas tem um que eu separei aqui, que é a das redes sociais, né? Que, por exemplo, anteriormente a gente pagava ferramentas para a gente poder gerar relatórios de redes sociais,
e agora a gente usa o próprio cloud para fazer isso. Então, vou abrir aqui, vocês verem só a qualidade, né, num relatório desse. Esse aqui é um relatório do YouTube, do canal do YouTube da gente, pegando só algumas informações, alguns prints lá, jogando para o cloud, ele já consegue criar esses resultados aqui, essas informações. Insights, né, que ele usa a IA para gerar esses insights estratégicos baseados nos números. As tendências de visualizações, por algum motivo não carregou aqui. Vamos dar um refresh aqui para ver se ele carrega. Não carregou. Top 5 vídeos do período, né, os vídeos que performaram melhor. Aí também tem um plano de ação aqui para poder melhorar a performance do canal. Eu vou ver aqui, se a gente acessando dentro do próprio cloud, ele carrega essas informações aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Pronto. Porque o pessoal mexeu aqui no prompt, né, para dar uma atualizada. Daí deve ter quebrado alguma coisa. Mas aqui, ó, por exemplo, gráficozinho, top conteúdos, os insights. E a gente vai customizando da forma que a gente achar melhor. Então, o site que eu quero que vocês percebam aqui é quanto de economia que as empresas têm, né, por usar soluções como essa, porque aqui tudo a gente está economizando de SaaS, né, de sistemas que a gente assinaria para poder ter acesso às funcionalidades. Por isso que eu digo que o futuro, né, de sistemas, as empresas criarem seus próprios sistemas e os SaaS provavelmente eles vão estar morrendo, porque é muito melhor criar um sistema interno customizado da forma que eu acho melhor, que eu prefiro, que eu sei utilizar, inclusive, sem ter que ver videoaula, manual, nem nada de utilização, do que eu pagar uma ferramenta para todo mês para usar, uma ferramenta que é padronizada, não consigo customizar ela, e fora isso, vai ter um bocado de funcionalidade inútil que eu não vou usar na prática, que eu não preciso, vai também, tipo, eu posso perder mó tempão para poder, né, assistir tutoriais, aprender como usar na prática, no dia a dia. Então, tem uma série de benefícios de eu poder usar, da empresa criar os seus próprios, né? Então, as empresas elas vão vir querendo contratar profissionais que dominam isso aqui para produzir para elas, né? Ou então contratar agências terceirizadas. É aí que vocês entram para prestar esse serviço. Isso aqui vai ter muita, muita demanda mesmo. Quem tiver primeiro lugar aqui já dominando, vai surfar nessa onda aí, tá? E o Replit também é um outro aplicativo de Vibe Code que a gente testou essa semana, a gente achou bem legal ele. Ele é um pouco mais avançado, porém ele dá para fazer coisas mais avançadas também, né? Porque se ele é mais avançado, só que também para quem está começando, talvez não seja a ferramenta melhor, né? Talvez o Lovable seja melhor, mas se você já tem uma noção melhor de vibe code ou de programação, talvez você vá gostar mais do Replit. Ele para eu poder usar, precisa assinar, né? Diferente do Lovable, que ele dá créditos gratuitos, ele 5 créditos por dia para você poder testar. Esse aqui, se você quiser realmente usar, publicar um projeto, né? Você precisa pagar. Ele tem integração com um banco de dados Supabase, com um banco de dados próprio dele também. E ele tem algumas outras vantagenzinhas do que dá para fazer aqui. Então aqui foi um sistema que eu pedi para ele criar de CRM, bem rapidinho, com as informações aqui, ó, para vocês verem como é que fica a interface, né, que ele cria. Fica bem legal também, né? Então, voltando aqui para o nosso mapa mental, vamos falar também sobre as 10 áreas para desenvolver soluções de IA para as empresas, tá? Então, assim, eu vou apresentar para vocês ideias de soluções que vocês podem desenvolver, não só com agentes, né, ou com N8N, Typebot e tal, mas principalmente com essas soluções, né, de vibe code que eu estou apresentando aqui para as empresas. Então,
Chatbot de vendas com IA, ela já é tendência presente, atual, né? Muita gente está ganhando dinheiro com isso. E aí você pode criar soluções também para fazer qualificação, a parte de previsão de vendas, recomendações personalizadas para os clientes, na parte de marketing, né? Então, eu separei aqui as 10 principais áreas das empresas e 10 soluções que você pode aplicar. Para a parte de marketing, você pode usar ferramentas de IA para gerar conteúdo ou criar a própria ferramenta de criação de conteúdo da empresa, né, no formato de aplicativo, monitoramento das redes sociais, do cliente, né, naqueles dashboards que eu mostrei, pode ajudar a fazer pesquisas, segmentações avançadas com o público-alvo, com os clientes. Você coloca lá a base de dados de cliente leads, ele faz todo um dashboard, né, de informações importantes, relevantes, para eles poderem segmentar melhor a persona, a comunicação e produzir produtos que os clientes queiram. Otimização de campanha, ó. Então você pode fazer dashboards, né? Também relatórios para a parte de tráfego pago, para a parte de SEO. A gente usa bastante para isso, inclusive. Pode criar agentes que criam, né, esses relatórios e envia para o cliente por e-mail, para o WhatsApp. Parte financeira, você pode criar algumas automações para a parte de dashboard financeiro do cliente, análise de custos, né? Análise de prevenção de problemas financeiros, que trazem relatórios automáticos financeiros, detecta fraude, alguns números que podem estar com problemas. Na parte de recurso humano, né? Dá para fazer muita coisa na parte de RH, recrutamento inteligente. Imagina pegar 50, 100 currículos e analisar tudo de uma tacada só e trazer uma tabela, um dashboard com os melhores. Né? Analisar o engajamento da equipe, então criar pesquisas com a equipe de engajamento, de satisfação, periódicas, né? Tudo isso aqui, geralmente, as empresas assinam, tá? Ferramentas dessas de RH aqui para fazer com essas funcionalidades e vocês podem criar as próprias de vocês, né? Desenvolvimento personalizado, uma plataforma de IA que recomenda cursos sobre medida para cada colaborador, previsão de rotatividade dos colaboradores, de acordo com as informações deles. Na parte de logística, a parte de gestão do estoque pode toda ser feita com IA, a otimização das rotas, o controle da qualidade, atendimento ao cliente TI, a parte de atendimento que a gente já falou, com chat de IA. Então, assim, vocês veem que dá para fazer muita coisa. E geralmente você vai cobrar ali, né, 300, 200 a 500 reais aí por consultoria ou por hora de serviço, né? Dá para você faturar de 50 a 100 mil por mês, né, com soluções de IA, tendo uma agência de inteligência artificial que fornece vários tipos de soluções como essa para as empresas, tanto criando agentes quanto criando aplicativos, dashboards. Hoje a gente consegue fazer muito mais coisas, não só agentes de IA, né? Ensinando também as empresas, os colaboradores, como usar essas soluções. E aí eu disponibilizo também esse PDF para o pessoal que é da formação do programa Agência 50K, né? E eu vou chamar agora a Larissa para ela falar aqui rapidinho, 10 minutinhos, sobre o case dela, que ela fechou um contrato de R$ 2.700 em 3 dias. Ela vai falar qual foi a estratégia que ela usou para isso, qual foi o ponto de virada para ela, para que você também possa ver como é que você pode fazer algo do tipo, né? Como é que você já pode se inscrever na nossa formação, no nosso programa, e já alcançar grandes resultados. E, de fato, não só a Larissa alcançou esses resultados, mas também temos case aqui de alunos da nossa primeira turma do programa Agência 50K, que se inscreveram, ainda nem começou a primeira aula, vai ser dia 10 de junho, e eles já tiveram projetos fechados, já estão faturando com IA antes mesmo de iniciar o programa. Então, se o pessoal da turmão já estiver aqui, dá um oi para a galera aí no chat, né? Se você já está tendo resultado também, comenta aqui com o pessoal no chat também para eles verem isso aí em tempo real, tá? Vamos ver se a Larissa já está por aqui. Larissa está aí? Estou vendo aqui a Larissa. Oi, tô Bom. aqui. Oi.
Seja bem-vinda, Larissa. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, tá ótimo o seu áudio. Então, você pode contar um pouco mais para o pessoal aqui como é que foi a sua trajetória na IA e esse resultado que você alcançou após se inscrever na formação cientista da IA? Claro, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, eu comecei no curso, não tem nem um mês, né? Vi um vídeo do YouTube e aí me interessei, vi a página de vendas, o Instagram, achei muito legal. E aí eu vi uma boa oportunidade, né? Porque eu venho do marketing digital, trabalhei em mentorias de produtos perpétuos, lançamento, venho dessa linha. E eu queria algo diferente e também queria lançar meu próprio infoproduto de IA. Então, pesquisando, eu acabei conhecendo o Rafael. E entrei para o curso, e ele, numa aula que eu assisti dele, ele falava que a gente poderia vender, né, sem saber de fato ali 100% como entregar, que a gente no processo iria descobrir. E aí eu ofereci para uma cliente a criação de alguns GPTs, muito básico. Ela é diretora nacional de uma multinacional, né? E aí seriam soluções de GPTs que ajudariam ali o time de vendas dela, né? Tirariam algumas dúvidas e tudo mais. E aí a gente fechou esse contrato, foram 5 GPTs criados, mais o manual de uso, né? Então a gente fez todo um manual ali de uso, a gente agregou mais valor para conseguir cobrar mais caro nesse manual de uso, que ela entrega, né, para a área de vendas dela, para eles verem como usar. A gente também fez alguns vídeos, ficou um material bem legal. Não sei se eu consigo mostrar aqui. Consigo, será? Sim, vou liberar aqui para ti, ó. Opção de compartilhamento. Pode compartilhar aí. Ah, só um minutinho, gente, que eu não tinha pegado aqui o material. Só um minutinho. E aí a Larissa, é interessante que esse case dela foi usando o nosso curso mais básico mesmo, o conteúdo do curso mais básico de introdução, que é o Robot EDX, ou seja, todos vocês aqui são alunos, pelo menos do Robot EDX, né? Então, com o conteúdo já desse curso, você já consegue ter resultado, que no caso, o que ela fez? Ela criou um pacote de robôs para essa empresa, né, e um treinamento de como utilizar e vendeu por esse valor aí, que é justamente o exemplo que eu dou no curso Robot EDX, né, de você fazer justamente isso. Tem um exemplo lá que eu faço prático, que eu vendi um pacote de robôs por R$3.000, né? Parecido com o valor que a Larissa vendeu também, lá quando eu estava começando. Então, mostra que cada um de vocês aí é capaz também de vender essa solução, uma solução básica, simples, né, de entregar, e que você consegue hoje vender aí, como a Larissa vendeu, né, sem muita dificuldade. Conseguiu, Larissa, ajustar? Deu para ver? Tá, estamos vendo sim, tocamos. Deu para ver? Então, esse basicamente é o manual de uso que a gente criou. Ela apresentou num evento que teve para a força de vendas dela. Então, a gente criou um nome, a gente criou todo um branding ali por trás disso. É o sistema de alta performance em GWK, que é Growth with Carla, né? O nome dela é Carla Giovanna. E aí a gente fez vídeos aqui, ó. Clicando você consegue ver o vídeo. Explicamos, né, como funciona e tudo mais, e o porquê que a gente criou esse GPT específico, né? Explicando que o GPT genérico, ele entrega respostas genéricas. Então, o interessante seria treinar um GPT próprio. E aí, aqui eu coloquei uma imagem dela, como se ela tivesse criado, de fato ela criou, né? Então, a gente veio aqui apresentando, a gente colocou aqui como é que as pessoas poderiam acessar o chat, né? Porque essa empresa aqui é a Mary Kay. O público da Mary Kay, as consultoras e diretoras, elas são um pouco mais velhas. A geração Z ainda não faz parte dessa força de vendas. Então, a gente teve que explicar detalhadamente como acessar. E aqui a gente mostrou cada GPT, né? Então, tem aquela GPT que lidera, ajuda líderes, que cria conteúdo, que fornece um suporte técnico, que ajuda com vendas e iniciação de pessoas na carreira. E essa aqui que é suporte para consultoras, ali no atendimento ao cliente, venda de produtos. E aí aqui a gente deixa claro, né, que é para a força de vendas dela, porque tem muito isso da Mary Kay, tem área de vendas, força de venda, então não é para toda o time Mary Kay ali.
E foi basicamente isso. Então, ela apresentou esse material aqui numa palestra e disponibilizou para a força de vendas dela. E aí, a gente também fez um upsell ali de venda de produto para ela, porque é o seguinte, vou parar aqui de compartilhar, tá? Tá bom? Ela precisava lançar esse produto nas redes sociais, né? Até mesmo para conseguir captar mais pessoas ali para a equipe dela. Então, a gente vendeu um outro pacote de lançamento nas redes sociais, então a gente já fechou um novo pacote com ela, Uhum. a gente conseguir fazer esse lançamento, fazer live, mostrar para todo ali o time Mary Kay online nesse lançamento. Então, já foi um segundo contrato fechado. E assim, Legal. os agentes dela, eu não integrei no Typebolt, não integrei no WhatsApp nem nada, porque ela não quis. Mas eu deixei à Uhum. disposição dela, caso ela queira, a gente faz essa integração. Falei para ela dos custos, né, dos tokens, mas a gente deixou isso bem claro para ela, tá? Tá, legal. Muito bom, Larissa. Parabéns aí pelo teu resultado, né? Eu vejo que uma das coisas que com certeza influenciou no teu resultado, na tua venda, foi justamente essa apresentação, né? Você fez uma apresentação bem legal aí no Canva, que gera muito valor. Então, também isso é uma das coisas que são fundamentais na venda. E você pode até se perguntando, pô, Rafael, mas eu não manjo design, eu não sei mexer no Canva. Tranquilo, você viu nas ferramentas que eu mostrei hoje que as IAs hoje são capazes de criar apresentação, criar sites, né, criar imagens. Então, tudo você pode pedir para a IA criar para você. Você pode pedir para a IA criar uma apresentação dessa, inclusive criar as imagens dos seus robôs, criar copy, criar tudo você pode fazer só com prompt de IA para criar suas apresentações de vendas, tá bom? E aí, eu achei legal que a Larissa também já fez upsell, né? Então, você vê que é um produto de recorrência, que você não vai ganhar só uma vez, você consegue ir vendendo mais e mais vezes para o cliente ali, até mesmo para a caixa de manutenção. Ela fez também a questão dos robôs dentro do próprio ChatGPT, ou seja, de forma simples ali a entrega, mas era suficiente para o cliente, o que ele precisava para poder usar no dia a dia. Você vê que você não precisa fazer algo super complexo para conseguir vender, conseguir entregar, entendeu? Você pode fazer algo mais simples. E assim, se você pensar na recorrência, eu estou falando de 2.700 de entrada ali para entregar os robôs. Mas se você pensar na recorrência de outros produtos que a pessoa vai contratar, da manutenção e tudo mais, isso ao longo do ano se torna um contrato de 30 mil reais, pelo menos, no mínimo mais ou menos aí, de 20 a 30 mil reais, né? Então você vê que às vezes com um cliente você vai faturar tudo isso daí. Então por isso que a Rafael, nossa deixa eu própria... tirar aqui uma dúvida, licença, eu não consegui Tá, levantar a mão, desculpa te interromper. Perguntaram aqui no chat se tem recorrência. aham, Eu, assim, sempre que ela precisa de algum suporte ali no GPT é cobrado, né? Como o Rafael ensina ali no contrato, a manutenção, acho que é 200 por hora, alguma coisa assim no contrato que ele sim, entrega. Eu usei aquele contrato que ele entregou, usei aquele seu robozinho de contrato, fiz tudo do jeito que ele sim. ensinou. E aí, ela já pediu para criar novos robôs, então a gente cobra novos robôs. E ela é uma cliente que tem muitos contatos, né? Porque ela tá há 16 anos na Mary Kay, tem uma grande força de vendas, conhece muitos empreendedores, então a gente fez assim, a cada pessoa que ela me indicar, a cada contrato fechado, é como se ela ganhasse ali um bônus, sabe? Então, por exemplo, ele me indicou, fechei um contrato ali de 3 mil. Então, eu forneço ali um suporte para ela de graça, crio um robô de graça. Então, foi mais uma estratégia para que a gente ampliasse os clientes. Uhum, legal. O pessoal está perguntando justamente essa questão de recorrência, se é uma venda única, né? Você pode vender, a Larissa falou que usou um modelo nosso de contrato, né, padrão, para precificar e tudo mais. Você pode vender uma recorrência de manutenção, como também você pode vender um pacote, depois vendendo mais, né, como se fosse um produto. Mas, assim, no geral, os clientes vão precisar de recorrência, porque eles vão ter dúvidas na utilização, eles vão querer atualizar, né, vai ficar defasado. Então, você já pode dar uma proposta ali de atualização no formato de recorrência. Também quero, o pessoal tá parabenizando a Larissa aí, legal demais. E também o Sandro, ele é nosso aluno do programa Agência 50K, da primeira turma, e ele falou, ó, hoje eu já vou fazer reunião de vendas, vai ter outra reunião de vendas semana que vem, massa demais. A gente está focando muito realmente na venda lá no programa, né, para monetizar, que o objetivo é esse, você faturar no mínimo 50K em contratos em 6 meses, e aí a gente está divulgando oportunidades também para os alunos que estão nesse programa, né? Eles mesmos estão prospectando também. Ó, a Larissa falou aqui, vendeu cada GPT, né, por R$ 300 em média, mais o manual de uso. Legal demais, tá um preço legal.
E assim, você vai fazer um pacote, né? Você pode dar um desconto também. Enfim, muito legal mesmo. Então é isso aí, Larissa. Muito obrigado pela tua participação, por eu poder compartilhar aqui com o pessoal, inspirar toda essa nossa comunidade aqui da ZX Lab, tá bom? Agregou bastante pro pessoal aí. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui agora para vocês o programa Agência 50K, tá? Que é o nosso programa hoje mais avançado e que temos já alguns alunos aqui, como é o caso do Sandro, né? E outros. Nesse programa, justamente a proposta é a gente conseguir fazer resultados em vendas, você criar sua primeira agência de inteligência artificial e faturar pelo menos 50 mil contratos em 6 meses, que é o período desse programa, tá? Então, como é que funciona o programa? Como é que você pode participar? A gente já está na segunda turma. A primeira turma esgotou rapidamente, ali em menos de 2 semanas que a gente lançou. E a gente já está na segunda turma. A segunda turma começa dia 2 de julho, tá? Daqui a um mês. Mas nós já temos 3 inscritos, um outro também que falou que já vai se inscrever hoje. Então, provavelmente depois de hoje já vai ter só 6 vagas, né? Praticamente 50% das vagas já esgotadas, faltando um mês para iniciar a turma, tá? Então, são 24 horas de conteúdo, é um programa, não é mais um curso online, tá? É um programa, ou seja, você vai receber tudo ao vivo, com atendimento premium, suporte premium e vários benefícios que eu vou falar aqui para você agora. São 12 masterclass, ou seja, encontros quinzenais, né, ao vivo. Você vai ter acesso às gravações também comigo, com a equipe da ZX Lab. E aqui tem o cronograma, tá? Estou apresentando para vocês o cronograma das aulas, dos conteúdos que vocês vão receber. Então, na primeira encontro de Masterclass, vamos ter um plano 50K, onde eu vou te mostrar como sair do zero. Aí muita gente me pergunta, Rafael, mas eu sou muito iniciante, estou começando agora, esse programa é para mim, não é muito avançado? Não. A maior parte das pessoas que estão começando realmente estão no zero, muitos ainda nem fecharam o primeiro cliente, e justamente por ter uma dificuldade de fazer por conta própria, sozinho, ou de estudar os conteúdos por conta própria, sozinho e botar em prática, é que eles migraram para o programa para poder acelerar esse resultado e ir junto. É muito melhor você ir junto, né? Com o mentor ali te acompanhando, com a turma, do que você fazer sozinho. Então, é para você realmente quer sair do zero e faturar no mínimo 50 mil, né, com agência de ar, né? Ou seja, fornecendo várias soluções de inteligência artificial. Para você que está querendo fazer uma transição de carreira, né, sair do emprego, do concurso público para empreender, para você que também já trabalha, por exemplo, na área de tecnologia ou na área de marketing digital, já tem uma agência de marketing digital e aí quer migrar para a parte de IA ou acrescentar a IA como um produto ou serviço a mais no seu portfólio, tá? E também você que está em qualquer lugar do mundo, porque é online. Então temos alunos de Portugal, temos alunos de Angola, né, de vários lugares do mundo aqui. Inclusive a Carla está aqui, que é do programa Agência 50K, que está lá em Portugal, né? E aí a gente vai mostrar nesse primeiro encontro uma visão geral desse modelo de negócio, dessa agência, quais são os nichos dos promissores, como se posicionar, como é que é a estrutura da agência, né? E como você vai já conseguir captar os primeiros clientes e como é que vai progredir para alcançar esse resultado dos 50 mil em contrato, tá bom? E aí depois a gente vai para o Masterclass de Faturando com Educação IA, a gente vai faltar só na parte de criação de produtos digitais e consultorias com inteligência artificial, que é um serviço aí também mais com demandas, né? Então, como é que você pode usar a parte do ensino para faturar com IA através de produtos digitais e consultorias. Inclusive, você vai poder se tornar um licenciado da ZXLab e revender os produtos digitais da ZXLab com uma formação científica da IA, né, como parceiro, como licenciado, faturando até 50% de comissionamento nessas vendas. Nosso terceiro encontro é faturando com produção de conteúdo com IA, então a gente vai aprofundar nas ferramentas, né, para criação de avatares, influenciador digital, criação de copyright, de sites, clones com IA, e-books, livros, artes, vídeos,
para fazer comerciais, anúncios e vários tipos de produtos que você pode fazer só com a parte de imagem e vídeo, né? Como você pode prestar esse serviço aqui usando IA. Temos também uma terceira masterclass, que é faturando com automações de IA. Então a gente vai se aprofundar nas ferramentas de automação, como o N8N, o Typebot, ferramentas para fazer disparo e follow-up em massa via WhatsApp, via Instagram, via e-mail, a parte de automação de CRM, tá? Para você também poder criar esse tipo de solução e entregar para os seus clientes. Que inclui justamente aquela questão do atendimento, né? De inteligência artificial no WhatsApp, no Instagram, de forma mais avançada, que é um dos serviços hoje que tem mais em alta no mercado aí, que tem mais demanda. Vamos ter também um masterclass só sobre faturando com tráfego pago, IA, certo? Então a gente vai mostrar ferramentas de IA que você pode usar para automatizar o tráfego pago, alguns robôs que a gente desenvolveu para a parte do tráfego pago, como criar os dashboards, relatórios, né? Com altíssima qualidade, que a gente utiliza internamente para clientes da gente também, para vender isso. Uma das maiores demandas hoje que nós temos é de tráfego pago com IA, muita gente está procurando por isso aqui, tá? Por isso que eu tenho um masterclass só para isso. Checkpoint, aqui a gente vai ter um encontro que vai ser uma mentoria em grupo para orientar, tirar dúvidas, ver qual está o momento de cada aluno e poder já orientar ele ali para ele conseguir acelerar o resultado. Então a gente vai fazer análise do funil, da prospecção que o aluno está fazendo, dos clientes que ele está captando, do que ele já desenvolveu de projetos, tudo ao vivo. Temos também um masterclass faturando com criação de aplicativos e sites com IA, que a gente vai aprofundar justamente aquelas ferramentas de Vibe Code, de API Agent, de como usar elas na prática, né, para desenvolver aquelas soluções que eu apresentei aqui. Prospecção estratégica e tráfego pago global. Aqui a gente vai ter um encontro só falando sobre a parte de prospecção, ou seja, como é que você vai conseguir captar os clientes, quais canais usar, quais são os canais melhores para você captar inicialmente, como fazer um tráfego pago a nível global, como a gente faz hoje nas ZX para captar clientes do mundo todo, que você pode usar para vender serviços de IA e produtos de IA. Vamos ter uma masterclass sobre vendas de produtos de IA, que a gente vai mostrar como criar oferta, quais são as principais objeções, resolver elas, como você vai fazer o pitch, como é que você vai fazer a apresentação, como é que você vai criar o roteiro da apresentação de vendas, falar sobre técnicas de vendas também, como gerar autoridade e muito mais. Tudo para fechar contratos de 5 a 30 mil reais cada contrato, tá? E gestão e liderança para agências de IA. A gente vai falar como você consegue liderar uma equipe de 5 pessoas, até 5 pessoas com IA, que é o que você precisa para poder faturar de 50 a 100k por mês aí com IA. Não precisa de mais do que isso. Com as ferramentas de IA você consegue realmente escalar muito a equipe sem precisar ter uma equipe gigantesca, tá? E aí você vai entender como fazer essa gestão disso aí. E depois a gente vai falar sobre a escala da agência de IA, né? Para, de fato, depois que você conseguir faturar 50k em contratos, com o objetivo nesses primeiros 6 meses, aí você conseguir fazer isso de forma recorrente, todos os meses, tá? E conseguir até escalar para 100k mês. Então, a gente vai fazer uma avaliação do que você desenvolveu, e aí com a avaliação você vai poder tirar a sua certificação do programa e receber também a placa de premiação. Nós temos placas de premiação a partir, né, de 10 mil vendas, 50 mil, 100 mil vendas, tá? E aí eu vou mostrar o modelo de negócio, a estrutura que você precisa ter para poder aumentar seus ganhos para 100k mês e expandir internacionalmente. Depois vamos fazer por último checkpoint, né? Que é a mentoria, mais uma mentoria em grupo para analisar todos os resultados escolhidos e dar os direcionamentos para os próximos passos, tá? Então, são 12 meses. Em todo cada encontro desse, você vai ter uma missão, tá? Vai ser encontro prático, que você vai precisar botar em prática aquilo que você aprendeu nos próximos 2 semanas, antes do próximo encontro, para a gente avaliar. Então, não vai ser só teoria, você vai ter prática ali para implementar de fato. Inclusive, na parte de prospecção e venda, você vai ter missões, né, objetivo e desafio em relação a isso daí, para você realmente, de fato, conseguir resultado. A gente também está agenciando os alunos, né, de forma prioritária para os nossos projetos. Então, por exemplo, o pessoal que entrou na primeira turma já receberam várias oportunidades de projetos. A gente criou aquela plataforma que eu mostrei para vocês, né, com todos os projetos, o portfólio dos alunos. Vou até abrir aqui novamente. Então, assim, tem aluno que já fechou negócios, né, projetos que a gente indicou.
e já estão praticamente pagando aí as primeiras parcelas antes mesmo de ter começado a primeira aula, né? Então a ideia é essa, que você começa, você já consegue ir recuperando ali seu investimento antes mesmo de começar. Por isso que a gente já está vendendo com antecedência, né? As inscrições. Olha só, essa aqui é a nossa plataforma, para quem não viu, a gente está colocando todas as oportunidades aqui de projetos, ó, tem desenvolvimento de agente de IA para prospecção ativa no LinkedIn, criação de vídeo aula com avatar animado, desenvolvimento de soluções de IA para software, desenvolvimento de React para assistente visual, e está adicionando mais coisas. Portfólio aqui dos alunos já cadastrados para divulgar o trabalho de vocês. Tá? Nós temos também a plaquinha, né, de premiação. Vou mostrar aqui para vocês. Essas são as placas aqui de premiação. Quando você alcançar as marcas de faturamento, você manda os comprovantes para a gente manda essa plaquinha para vocês para gerar autoridade. E esses são os certificados que você vai receber. O certificado você vai receber ao finalizar o programa. Você vai ter a possibilidade de revender os produtos e serviços da ZX Lab, também se você for uma pessoa mais comercial, tá, do que operacional. Ou então mesmo fazer parcerias, né, com os outros alunos. A gente vai fazer um encontro de network uma semana antes, inclusive quem entrar hoje vai ganhar esse bônus, tá? Quem entrar hoje vai ganhar um bônus, um encontro extra, 7 dias antes da primeira aula, se não me engano é dia 25 de junho, que é justamente para vocês fazerem essas parcerias estratégicas. Tem gente que entra que é mais comercial, tem gente que entra que é mais operacional, e aí vocês se juntam para um vender, um prospectar e o outro entregar. Isso funciona muito bem, né? Então já está formando essas equipes, aí essas parcerias dentro do nosso programa. A primeira reunião de network já aconteceu da turma 1 e foi sensacional. E aí a gente também vai ter um grupo aberto no WhatsApp, tá? Que nesse grupo você vai ter suporte para suas dúvidas, tem monitor, a gente coloca nossos bastidores lá dentro, as oportunidades de projetos, tá? Comunidade global, e onde vocês vão fazer a parceria com os alunos. Então, se você é de fora do Brasil, você pode ser pioneiro e levar essa metodologia validada, esse conhecimento de IA para fora, né? Você vai gerar uma super autoridade no mercado, com uma agência licenciada da maior escola de IA em língua portuguesa do mundo, tá? Você vai ter acesso ao acervo da ZX Lab, todos os nossos conteúdos digitais, templates, robôs, mapas mentais, e-books e tudo mais de acesso vitalício. Acabou o programa, você continua com todo o acesso material para você, todo o material digital com acesso vitalício, inclusive as gravações do programa, não expira, tá? E a gente vai ter também um ranking de faturamento, você vai ter as plaquinhas e também tem uma premiação para o primeiro lugar dos alunos que faturar mais, ele recebe um bônus, um prêmio de R$3.000, ou seja, você pode pagar o programa todo só com essa premiação de R$3.000 aí, se você for o cara que vender mais. E aí, hoje, né, você se inscrevendo hoje, você tem acesso antecipado a os benefícios, então praticamente um mês aí de acesso antecipado, que você entrando hoje, você já tem acesso ao suporte no grupo de WhatsApp, as oportunidades que a gente posta lá, a fazer as parcerias e o encontro de network no dia 25 de junho, tá? A turma, ela está iniciando agora em 2 de julho, já temos, como já falei para vocês, 3 alunos inscritos, mais um que vai se inscrever hoje, vai faltando só 6 vagas, apenas 10 alunos por turma, que é para garantir a qualidade na entrega, e estamos com apenas, no momento, 7 vagas restando aí. Então, esse programa, o valor dele é R$5.000, mas está nessa segunda turma com valor promocional de R$1.997, em 12 vezes no cartão, pode parcelar, ou também tem a opção de você se inscrever no formato de recorrência. Ah, Rafael, eu não tenho limite no cartão, ou eu não tenho um cartão de crédito. Então, você pode fazer em 6 vezes com a recorrência, a mensalidade de R$497, que pode ser pago tanto no cartão quanto no Pix ou no boleto. Tá bom? A gente vai colocar o link aqui para vocês no chat, para vocês poderem realizar sua inscrição agora. Também quem tiver dúvidas sobre, quiser também que nossa equipe comercial, nosso consultor,
entre em contato para tirar as dúvidas, pode falar aqui, botar seu número de WhatsApp, que nosso consultor entre em contato. E tem garantia, tá? A gente garante que você vai alcançar esse resultado, porque se você aplicar tudo que você foi passado e você não conseguir pagar pelo menos o investimento no programa, a gente devolve 200% do seu investimento, ou seja, paga não só os R$2.000 que pagou, mas mais de 2.000, né, pelo tempo que você perdeu. A gente sabe que não tem como você não alcançar esse resultado, porque um projetozinho só que você vende, você já paga esse investimento e você tem 6 meses para vender isso. Então, se você aplicar tudo, mostrar que você aplicou tudo para a gente e não conseguiu vender, entregar e faturar no mínimo esse investimento aí de 1997, a gente devolve seu investimento. A gente nunca precisou fazer isso, a gente sabe que não tem como, né? Todo mundo consegue alcançar isso, então por isso a gente oferece essa garantia. E agora eu vou abrir aqui para as dúvidas, para tirar as dúvidas de vocês ao vivo, tanto do programa Agência 50K, quanto também dos conteúdos que eu apresentei hoje na mentoria. Vocês podem mandar aqui no chat e eu vou respondendo aqui para vocês ao vivo. E aí, se a equipe ainda não tiver mandado o link da página para vocês realizarem a inscrição, eu vou estar mandando aqui agora no chat. Pronto, acabei de mandar aí para vocês o link 50k.zxlab.online, link da página de inscrição no programa Agência IA 50K. Eu estou perguntando aqui, ó, o Eduardo, como precificar os serviços e as construções de IA? Existe algum parâmetro de mercado? A gente fala justamente, Eduardo, no programa Agência 50K, como é que você vai fazer essa precificação dos serviços e da IA. Existe sim um padrão no mercado que a gente apresenta, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Quem comprou o produto, Rafael, tem desconto na assinatura da formação cientista da IA, por já ter alguns na conta, o preço é o mesmo. Matheus, eu vou te pedir para que você entre em contato aí com a equipe para a gente entender melhor qual foi os custos que você comprou, se você está interessado na formação, assim no programa Agência 50K, né? Mas a gente já dá um desconto aí muito bom de 30% para o pagamento à vista, né? Para programa Agência 50K. Pode mandar seu contato aqui de WhatsApp no chat, que a nossa equipe entre em contato com você, até para facilitar. Tá ok, Matheus? A Larissa está perguntando aqui, para oferecer agente de vendas de IA, vi que você usa a Zaya por aí em uma aula onde apresentou uma proposta para um cliente de odonto. Você recomenda utilizar ela ou o N8N? Pronto. A Zaya também é uma plataforma muito boa para criar agentes de atendimento. Ela é uma plataforma muito fácil de usar, bem mais fácil de usar e configurar do que o N8N, né? É mais estável também. Porém, ela é uma ferramenta paga. E aí você tem que assinar ela. Para cada cliente que você vender, você vai ter que fazer essa assinatura, né? Então, você tem que analisar o custo-benefício dela. O N8N, geralmente, a gente usa quando a gente quer aumentar a nossa lucratividade. E a gente quer fazer também sistemas mais avançados, porque o N8N ele serve para criar não só atendimento de vendas, mas serve para criar vários tipos de solução e ele entrega com vários sistemas diferentes. Já a Zaya, ela realmente é focada só para atendimento, né, de WhatsApp, só para isso. Então ela tem essa limitação. Porém, ela é bem mais fácil de usar, de configurar, mas é mais cara. Já o N8N, você instala no seu servidor, você tem um custo baixíssimo, porque você pode usar a mesma instalação para vários clientes e aí lucrar mais. Porém, é uma ferramenta que tem um nível maior, né, de aprendizado, porque ela é mais avançada. Você demora mais para aprender, para poder ali usar no dia a dia. Ela dá alguns probleminhas ali que você tem que ficar dando manutenção. Mas aí, se eu quero desenvolver então um projeto mais complexo, ou quero lucrar mais, você iria para o N8N. Quero fazer algo mais simples, mais rápido, vou focar na parte de atendimento de WhatsApp, vou para o Zaya, é uma opção, tá? GPTs que a moça falou, como é entregue, via link para o cliente ter acesso ao GPT dele, ele pode compartilhar esse link com outras pessoas, como posso proteger? Pelo que eu entendi, Rodrigo, ela sim fez dentro do chat GPT, e aí você envia o link para o cliente. Para proteger, realmente você teria que fazer uma integração com outro sistema, não dá para proteger um link direto do chat GPT. Mas
como ela fez para a empresa que tem que cuidar lá dos links, né? Para as pessoas não usarem. Fala, Rafael, a título de curiosidade, quanto em média é o lucro de um faturamento de 50k? Sei que é muito variável, mas só para ter uma ideia. Olha, Sandro, você começando com uma urgência, né? Provavelmente você não vai ter custo com equipe, não vai ter custo com estrutura física, que são os custos maiores. Você vai ter custos praticamente só com ferramentas. A tua margem de lucro vai ali de 90% a 80%, tá? Tranquilo. Você pode disponibilizar o mapa mental da mentoria? Matheus, o mapa mental, ele só vai para o pessoal do programa Agência 50K ou da formação científica da IA, tá? Você precisa estar em um dos dois programas para você poder ter acesso. A Clarice já está dentro. Show, Clarice. Parabéns pela sua decisão. Seja bem-vinda. Vi alguém falando em outra ocasião que está utilizando os super agentes ao invés da Zaya. Dei uma pesquisada, é bem mais barato. Os super agentes é uma solução que a gente não utiliza, tá? Mas é uma opção também. Ela é bem parecida com a Zaya, aí você tem que ver mesmo questão de custo-benefício, tá? Para qual usar. Deixa eu ver aqui, tem bem mais dúvidas aqui, tô só rolando para dar uma olhada. Ó, o pessoal está falando do MCP, né, da utilidade dele, para quem desenvolve também com código, já está usando na prática. É muito bom. Tinha perguntado aqui se dá para fazer agente de vendas usando essa ferramenta. Eu acredito que a ferramenta que perguntaram de Vibe Code, né? Falaram isso que perguntou, se dá para fazer um agente de vendas usando essa ferramenta. Um caso ali, por exemplo, se for um agente de vendas na online, né, numa página, dá para fazer sim. Inclusive, você viu aquele exemplo que eu mostrei do nutricionista, tem um agente de IA lá dentro, né? Ele é focado na parte de suporte, de dieta, de nutrição, mas eu poderia ter programado ele para a parte de vendas, por exemplo, para vender um produto específico. Então, você pode usar um sistema tipo o Lovable de Vibe Code para criar uma área com login e senha que tem vários agentes lá dentro. Aí perguntaram sobre a proteção, Rafael, como é que protege para não ser com o link, não ter pedir compartilhar o link, seria fazendo isso. Uma das ideias seria essa, de você criar um sistema com login e senha, né? E aí você só libera para as pessoas que comprarem acesso aos robôs e lá dentro tem os robôs. Então daria para fazer com Vibe Code, daria para fazer com Typebot mesmo, porque ou mesmo em end-to-end, porque isso é uma opção de embed, que você pode incorporar dentro de uma área de membros, tipo a Hotmart. Então, você tem os seus robôs, se incorpora dentro dos conteúdos de cada aula, vamos dizer assim, seria os robôs. Então, outra opção de fazer também de forma simples, a liberação com login e senha. Vocês recomendam os VPS? Sim, Clarice. A gente, quando vai instalar N8N, Typebot, Evolution API, as soluções que a gente utiliza para a criação de agentes de IA, a gente instala no VPS, né? Geralmente na Contabo, a gente faz serviço, inclusive, de instalação, tá? Quando devo usar o Typebot e quando devo usar IAR com o WhatsApp? Olha, isso é uma coisa muito pessoal, porque, por exemplo, a Alice até falou, ofereci para meu cliente usar com Typebot e tal, no WhatsApp, mas não quis usar dentro do ChatGPT. Então, assim, tem gente que prefere colocar o atendimento direto no WhatsApp. Tem gente que vai preferir, não, eu prefiro que no WhatsApp fique só humanizado e no Typebot fica IA. Eu, pela minha experiência própria, eu hoje prefiro mais deixar o WhatsApp só humanizado e deixar a IA só no online, né? Seria no Typebot, no N8N, ou então na ferramenta com login e senha, porque a pessoa está no WhatsApp, realmente ela quer um atendimento mais humanizado. Ela quer falar com a pessoa, né? É o que eu vi por experiência própria. Fora que a integração com o WhatsApp, às vezes dá algum probleminha, cai, aí tem que conectar novamente, mas muito cliente vai preferir usar direto no WhatsApp. Não, Rafael, eu quero que tenha a venda
direto no WhatsApp, eu quero que tenha pré-qualificação direto no WhatsApp, então beleza, tem essa opção, você vai fazer, beleza? Essa é a minha opção, a minha opção pessoal, né? MCP, o que seria mesmo? É um protocolo de integração com outras plataformas, de forma simples. O custo com ferramentas depende de cada projeto que desenvolvemos? Sim, principalmente a questão de créditos das inteligências artificial, né? Quanto mais você usa a IA via API, né, mais ele vai gastando crédito e sobe o custo do projeto. Você tem um custo de assinatura das ferramentas que você vai usar, e geralmente essas ferramentas, o custo dela é por utilização, né? Então, se for um projeto que vai usar muito, vai precisar de muito recurso e vai custar mais. Rosane perguntando se pode fazer um parcelamento maior em boleto. Olha, Rosane, a gente só consegue a recorrência 6 vezes no boleto mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, Rosane, deixa o teu WhatsApp aqui para a nossa equipe entrar em contato e ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Dá para entregar o Typebot com chat... Perguntando, o Rodrigo perguntando, né? Dá para entregar o Typebot com o ChatGPT? Dá sim, a gente inclusive faz isso, né? A gente integra o Typebot com o ChatGPT via API no curso RoboADX, bem simples de fazer, tá? A Thaís falou que entrou para dentro aí do Agência 50K, parabéns, Thaís, seja bem-vinda. Então, pessoal, vamos só dar uma olhada atualizada aqui de quantas vagas agora nós temos disponível para o programa Agência 50K. A Clarice já entrou para dentro, a Thaís também. Então, pessoal, só temos agora disponível 5 vagas, oficialmente, tá? Então, se você quer entrar, a hora é agora. Já estamos com 50% das vagas esgotadas da segunda turma, que começa dia 2 de julho. O Rodrigo está perguntando, ó, quem entrar no Agência 50K já vai ter acesso a todo o conteúdo gravado do programa ou será entregue aos poucos? Rodrigo, o programa ele é entregue ao vivo, são 12 masterclass, fora o pré-encontro de network, que é o 13º encontro que você ganha de bônus, né? Que vai acontecer dia 25 de junho. Mas todo o conteúdo é entregue ao vivo, cada encontro vai ser de mais ou menos ali 1h30 de duração a 2 horas. E para apenas 10 pessoas, você vai ter a gravação de todos esses encontros e, fora essa gravação, você vai ter acesso à gravação de todos os outros conteúdos que a gente já tem no nosso acervo, todos os nossos templates, robôs, fluxos, mapas mentais, e-books, todo o material digital que a gente já criou de IA, você vai ter acesso também. O Gilberto perguntando, Rafael, gostei muito da Masterclass, tenho 2 cursos seus e desejo um mapa mental. Se puder rever, farei isto. Gilberto, entre em contato aí com a nossa equipe para tirar essa dúvida aí sobre o acesso da Masterclass. Se quiser deixar teu WhatsApp aqui, a gente só disponibiliza o mapa mental, né, para quem é da formação do programa de 50K, como já informamos aqui. O Sandro está perguntando o que acha os mapas mentais e as mentorias gravadas na plataforma. Sandro, é dentro da nossa plataforma das ZX, não é na Hotmart, né, que é cursos.zxlab.com.br. Se você tiver com dificuldade, você pode perguntar para a nossa equipe dentro do grupo do programa, que eles te orientam direitinho. O Rodrigo está perguntando, você disponibiliza quantos agentes de IA prontos para a turma do Agência 50K? Olha, só de Typebot são mais de 1.000, né? De GPTs são mais de 20, né? De N8N nós temos uns 5, pelo menos se eu não me engano. E desses projetos todos que eu mostrei do Vibe Code, começo de nutricionista, a gente está disponibilizando também para vocês dentro da plataforma. Então esse número só vai crescendo e o acesso é vitalício. Então não quer dizer que esse número é esse número e pronto. Não, ele vai aumentando com o tempo e o acesso é vitalício. Então, todo o material digital que a gente já produziu vai produzir o acesso é vitalício. A única coisa que você vai ter por um tempo limitado, que é os 6 meses, é o grupo de WhatsApp e os benefícios, né, das oportunidades, de participar ao vivo nas masterclass, de suporte para dúvidas e essas coisas assim, mas material digital é vitalício.
Consegui importar a automação do Typebot para o Nitro-N? Rodrigo, dá para fazer uma transformação, né, dos fluxos. Porque, por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, mas dá para fazer, você pode criar fluxos de Typebot e Nitro-N infinitos usando a própria IA, certo? Você diz para ela o que quer criar, ela programa, ela cria o arquivo JSON do fluxo para você e ainda com as instruções de como configurar com passo a passo, tá? Então, se você tem um fluxo de Typebot que você quer transformar no Nitro-N, é só você subir na IA e você falar, olha, eu quero que você transforme esse fluxo aqui para um fluxo de Nitro-N. Então, ela vai entender o fluxo do Typebot e vai transformar no fluxo de Nitro-N. Você vai baixar, você vai importar no Nitro-N e pronto, tá feito, tá? Então, hoje em dia, questão de fluxos é uma coisa que, sabe, é infinito. Você precisa ter o conteúdo de como usar, saber usar a ferramenta, porque fluxo por fluxo, para criar assim, você pede para a própria IA criar. Inclusive, se você tiver um fluxo pronto, se não souber usar ele ou quiser melhorar ele, você pode usar a IA também. Você sobe o arquivo na IA e fala, por favor, me explica aqui cada etapa desse fluxo, ou então fala assim, ó, adicione tal e tal etapa nesse fluxo, e ela vai modificar o fluxo e adicionar para você. Rodrigo, o ChatGPT faz, mas ele não é o melhor. Provavelmente não vai ficar muito bom não, tá? No caso, se você for usar o ChatGPT, você usaria a versão 4.1, né? Mas o que eu recomendo mesmo para você usar é o Claude, que é o melhor hoje de programação, Claude 4, né? Se possível, a versão Opus, que é a mais avançada. Ou usar, por exemplo, o Manus AI, também é muito bom para isso, já testei. Usar também o Gemini Pro 2.5 também está muito bom para programação. Usa um desses três. ChatGPT para programação, realmente a gente não recomenda. É possível, mas não fica tão bom. Rodrigo, me contei o que falta para você entrar no programa Agência 50K, hein? Falta só 5 vagas. Matheus estava perguntando aqui, ó. Quais atualizações de IA? Você assinaria qual de IA paga hoje? Olha só, Matheus. Hoje, assim, de todas que eu mais gosto, se fosse para escolher uma IA especificamente, eu escolheria o Cloud, né? Tem a Manus também, que na verdade para mim é a melhor hoje, só que ela é muito cara. Então, eu não começaria por ela, eu começaria pelo Cloud mesmo. O ChatGPT eu uso mais para coisas assim pessoais, como se fosse um assistente pessoal mesmo. E aí, perguntando, o Eduardo falou aqui, ó, tem uma ferramenta Pareto que eu tenho assinada, que ela pode ajudar a complementar o ensino daqui. Legal, Eduardo. O Pareto e eu, que é a TES também, chama TES AI, a gente também usa aqui internamente. Ela é bem legal, porque ela, tipo assim, conecta várias IAs diferentes, inclusive de imagem, vídeo, uma única ferramenta só. Em vez de você ter que assinar várias diferentes, você pode assinar só essa. E os planos pagos mais avançados têm integração até com sistemas como N2N, etc. Só que já lançaram várias outras ferramentas de IA que integram com várias outras, né? Então, hoje, se eu fosse assinar um desse que faz várias integrações com IAs diferentes, a própria Perplexity faz isso, né? Ela usa vários modelos diferentes. A Manus AI, a Abacus, tá? A Abacus, desculpa, a Manus AI não, confundi aqui com a Abacus. A Abacus AI, ela usa vários modelos de IA diferentes e para mim ela tem até funcionalidades mais avançadas do que a própria Pareto e é mais barata, tá? Então, são opções aí que você tem no mercado de tudo em um, vamos dizer assim. Outra dúvida, quando falamos em treinar um IA para dar um atendimento no WhatsApp, onde fica armazenado o conteúdo desse treinamento que serviria para a aprendizagem da IA, dentro de um contexto específico de um funcionamento de empresa. O treinamento, Eduardo, fica dentro de documentos que você insere em anexo na IA, né? Que pode ser documentos em PDF mesmo, vídeos. Tem algumas ferramentas que aceitam até o conteúdo em formato de vídeo, né? Como a Zaya. Mas se, por exemplo, você estiver criando via API, né? Criando ali a IA via API, aí você tem que anexar um documento. Esse documento pode ser um TXT, né? Pode ser um PDF. E aí é interessante que você faça um tratamento dos dados antes de subir para IA para conseguir entender mais fácil, né? Para fazer esse treinamento.
Você pode colocar dentro do prompt também, quando é algo pequeno, simples, você pode botar direto no prompt. Quando é muito conteúdo, você vai ter que fazer esse anexos dos conteúdos para treinar. Ó, o Matheus disse que assinava o Abacus IA, mas tinha limitação de criar o agente e queria criar mais agentes para começar a vender. Bom, aí no caso, os planos, né, tem alguns planos que tem limitação mesmo, né? Por isso que você quer criar de forma ilimitada vários agentes, o ideal é que você realmente faça usando o Typebot, o end-to-end, você instala no seu servidor e você pode criar quando você quiser, né, integrando via API, que eu ensino lá no curso do agente IA que está dentro da formação científica da IA, eu ensino também no programa Agência 50K, como fazer dessa forma. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela participação a todos e corram aí para garantir a vaga de vocês. Vou até colocar aqui o link novamente, antes de a gente encerrar aqui. Corram para garantir a vaga de vocês, porque só temos 5 vagas, tá? Eu vou até conferir aqui com a equipe se realmente só é 5 vagas, mas pela minha contabilidade aqui é isso, pode ser que seja menos. Mas assim, realmente aproveite, pessoal, porque o preço vai subir, as vagas vão esgotar, e vocês entrando agora, vocês podem participar do encontro de network, né, dia 25 de junho, encontro extra, e vocês ainda vão já receber o acesso das oportunidades, que a gente está postando lá de projetos, de contratos que vocês podem adquirir, se inscrever, para já estar faturando antes mesmo de iniciar o programa. Então, quanto antes vocês entram, vocês já podem faturando, você já tem network, você já tem suporte para dúvidas no grupo de WhatsApp, vocês ganham quase um mês aí de bônus, né? Só para estar se inscrevendo ainda hoje. Então, mandei novamente o link para vocês se inscreverem. 50k.xlab.online. É isso aí, pessoal. Até mais aí. Abraço.